Seja bem-vindo ao Decisão Nacional. Há um novo regulamento para a proteção de dados em vigor na Europa. O recente escândalo com a manipulação de informações de utilizadores do Facebook veio mais uma vez alertar para a necessidade de responsabilizar as empresas na proteção dos dados. O novo regulamento faz isso, responsabiliza mais as empresas, mas será a autorregulação o caminho a seguir? No programa de hoje, em debate, o que muda na proteção de dados. Porquê? Porque a decisão é sua e começa agora. Até agora, as empresas na recolha, tratamento e armazenamento de dados apoiavam a sua atuação num parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados e agiam em conformidade. Com a entrada em vigor do novo regulamento, passa a ser da responsabilidade das organizações interpretar e cumprir as novas regras. Mas podem mesmo ter de nomear um responsável e uma equipa para fazer a gestão contínua dos dados. Vamos estar mais protegidos? Essa é a pergunta para a qual todos queremos uma resposta. E para nos ajudarem a perceber a dimensão destas alterações, temos connosco Pedro Machado, DPO, encarregado de proteção de dados da AGEAS Portugal, Luís Pisco, da DECO, Associação de Defesa do Consumidor, e Nuno Serra, responsável pelas práticas de proteção de dados da Unipartner, uma empresa que presta serviços tecnológicos para resolver os desafios do negócio. Muito obrigada a todos pela vossa presença. Luís, começava por si e por lhe perguntar qual é a grande alteração de fundo deste regulamento, o que é que está na base desta mudança? Eu diria que este regulamento não deve ser analisado de uma forma só isolada. Repare que o regulamento faz parte de um conjunto de outros regulamentos e diretivas que estão a ser ao mesmo tempo, nomeadamente o Código das Comunicações e outro tipo de diplomas que tenta de alguma forma promover a economia digital. E o grande objetivo por parte da Comissão Europeia, de facto, é o desenvolvimento da economia digital nos anos vindouros. E não há economia digital sem transparência e confiança por parte dos consumidores. E eu penso que esse é o grande objetivo deste regulamento, é, de alguma forma, dar mais confiança aos consumidores, de uma forma de auto-obrigação por parte das empresas, no sentido de agirem de uma forma mais consciente e rigorosa no tratamento que fazem dos dados dos seus clientes e, ao mesmo tempo, criando um quadro sancionatório que é assustador quando aplicado e, como tal, vamos entrar numa fase quase de experimentação deste regulamento e ver o que é que vai acontecer. Experimentação, isso deixa ficar sempre assim a dúvida no ar. O que é que as empresas estão a fazer para se adaptarem a esta nova realidade? Bem, as empresas entendem que esta é uma oportunidade de algum modo, não apenas garantir a conformidade de uma forma a evitar as tais coimas, conforme citou, de facto, mas também entendemos que é uma oportunidade para, de algum modo, demonstrar perante a sociedade de que as empresas são dignas de que os clientes confiem os seus dados pessoais e, portanto, entendem na prática que o próprio regulamento visa harmonizar agora na lógica do mercado único digital a forma como os dados pessoais serão tratados e, portanto, eu creio que aqui temos o exemplo clássico do copo meio cheio ou meio vazio, por um lado evitar os prejuízos reputacionais, as coimas, como citou muito bem, e por outro a possibilidade de, uma vez por todas, criarmos aqui uma transformação ao nível documental, processos e tecnologia que garantam a confiança e salvaguardem os interesses e os direitos dos titulares. E as empresas estão preparadas? Precisam de, enfim, sob o ponto de vista tecnológico, também de alterações ou não? As empresas, de base, não estão preparadas e essa tem sido a principal conclusão que nós temos tido, quer da nossa prática, quer daquilo que são os estudos que vêm em público. A Unipartner, enquanto consultora, atua no apoio às organizações para implementar toda essa prática, não só de processos, mas também acaba por ser tecnológica, e falo com ferramentas que já existiam antes. Portanto, não é o facto de aparecer agora um regulamento novo que vai invalidar tudo aquilo que eram as práticas, as boas práticas e a transformação que estava a acontecer nas organizações. Porque se fala de investimentos também, da necessidade de fazer grandes investimentos, mas não é a nível tecnológico ou é? Depende do nível em que a empresa está? Depende, porque muitas vezes as organizações já têm dentro de casa a tecnologia suficiente, adequada para aquilo que são os desafios. É claro que nós sabemos que depois há alguns requisitos técnicos que são mais difíceis de assegurar com aquilo que é a tecnologia de hoje, sobretudo porque a tecnologia que é emprego hoje
muita delas já tem 12 anos ou mais. Agora, tirando partido daquilo que existe e trabalhando a organização no sentido da prática ser alinhada com aquilo que são os requisitos do regulamento, essa é a nossa missão. Temos vindo a receber nos nossos mails alguns contactos de algumas empresas a perguntar se queremos continuar com aquela empresa, se aceitamos que a informação que têm sobre nós seja guardada. Este é um procedimento que está a resultar da entrada em vigor do regulamento? Eu penso que algum desse tipo de comportamentos, de facto, resulta do próprio regulamento. Outro, digamos, é uma atitude mais zelosa por parte das empresas, no sentido de não deixar nada ao acaso e de renovar o consentimento por parte dos consumidores, mesmo em situações que eventualmente já tivessem esse mesmo consentimento. Mas é uma boa prática por parte das empresas de que, na dúvida, beneficiam os consumidores e, nesse sentido, estão a renovar os consentimentos expressos por parte dos seus clientes. E é preciso a pessoa, quando recebe esses mails com a renovação do consentimento, à partida haverá ali alguma novidade ou vai estar tudo igual? Porque dificilmente vamos ler tudo, não é? Digo eu. É difícil responder. Porquê? Porque eu tenho visto exemplos um bocadinho contraditórios e ainda há pouco estávamos a assistir um pouco lá fora, porque tem havido, de alguma forma, uma tentativa por parte de algumas empresas e mesmo algum tipo de plataformas digitais no sentido de informar sobre o RGPD aos seus clientes ou aos subscritores de redes sociais, por exemplo, em que, no meio de uma amálgama de informação, muitas vezes não são transparentes como o regulamento obriga, no sentido de comunicar as alterações de facto que possam existir, as renovações de consentimento que devem existir e, de facto, o consumidor muitas vezes fica na dúvida do que é que está a autorizar e para quê. E isso, de facto, é que não pode acontecer por parte de quem está à frente dos processos de autorização de consentimento. Ou seja, essa informação que chega tem que vir logo de forma clara e objetiva, não é? Ou seja, para que efeito, exatamente, não é? O consumidor tem o direito de ficar a saber, de facto, porque é que estão a recolher, o que é que estão a recolher, para que é que estão a recolher, com que fim, se não é proporcional ao fim a que se pretende atingir e, de facto, o que é que irá ser feito com esses mesmos dados, eventualmente com quem irá ser partilhado esses mesmos dados. E repare que esta questão ainda é muito mais importante, mais relevante, uma vez que eu há pouco referi o Código das Comunicações, referi um conjunto de outros diplomas que estão, digamos, em erupção em termos comunitários, porque não é, digamos, este regulamento comunitário não vem de uma forma só isolada para regular o comportamento das empresas ditas tradicionais. Há aqui uma outra preocupação que tem a ver com as empresas não tradicionais, nomeadamente o que vem amanhã com a internet das coisas. Ou seja, muito brevemente iremos ter uma alteração dos próprios protocolos de internet IPv4 para IPv6, vamos ter uma alteração de comportamentos das famílias, nomeadamente qualquer objeto que nós tenhamos em casa, eletrodomésticos, roupas, adereços, vão ter um chip, vão ter um IP e, como tal, vão estar na rede e com isso são recolhidos dados desses mesmos titulares. E como irão ser recolhidos, o que é que irão ser feitos esses mesmos dados? Há aqui, digamos, um conjunto de dados comportamentais dos consumidores que vão ficar um pouco à deriva e que o regulamento, de alguma forma, tenta regular e regulamentar. Pois, caso contrário, realmente será uma devassa difícil de controlar, exatamente, não é? O que é que faz um encarregado de proteção de dados? No meio disto tudo, é uma pessoa com grande responsabilidade. É verdade. Eu direi que normalmente é um maestro dentro das organizações, que na prática assume uma posição de garantir ou promover a conformidade, mas num contexto multidisciplinar. Ou seja, tipicamente, ou no modelo clássico organizacional, existe sempre aquela visão muito isolada de acordo com as próprias áreas ou unidades de negócio. E agora aparece, de facto, uma figura que promoverá um discurso entre todos com uma finalidade muito clara, que é, de facto, assegurar o respeito pelo tratamento e, portanto, assegurar os direitos e as liberdades dos próprios titulares de dados. Portanto, tem que ser, de facto, aqui um perfil que acaba por conseguir promover esse discurso multidisciplinar. Isso o que é que significa na prática? Ou seja, a empresa que recebe os dados, que depois tem que fazer a sua gestão e o seu armazenamento, tem que também ter cuidado e acautelar-se que eles não são, enfim, não chegam ao alcance de quem supostamente não deve ter contacto com eles. E essa é talvez a maior responsabilidade, ou não?
Sim, no entanto, eu gostaria de acabar por circunscrever aqui o que é a figura do DPO, Sim. portanto, Data Protection Officer, ou na versão portuguesa, o encarregado de proteção de dados, daquilo que é a responsabilidade da própria empresa. O DPO é alguém que trabalhará para garantir o respeito pelo tratamento, ou seja, é alguém que estará portanto, garantindo os interesses dos titulares, a própria organização e o ponto de contacto com a autoridade de controle. Portanto, tudo indica que será a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Portanto, é alguém que não pode ter conflitos de interesses e a quem os titulares dos dados podem recorrer porque sabem que têm nele alguém que trabalhará, quando eu digo nele, pode ser uma pessoa, podemos estar a falar de uma equipa, que trabalhará no sentido de garantir com a própria organização que o tratamento de dados é feito conforme o regulamento prevê. Esta figura podia já existir, mas agora com o regulamento passa a ser obrigatória, é isso? É verdade, esta figura em alguns países já existia de facto. Claro. Não existia, era em todos os países. Portanto, havia muita assimetria na forma como a proteção de dados era entendida dentro dos Estados-membros. E uma pequena empresa dificilmente poderá ter alguém que fique com essa função, ou não? Depende. Não é? Portanto, existem regras que o regulamento prevê, Certo. isto é, independentemente da dimensão. Se estamos a falar de uma organização que trata dados pessoais de forma sistemática, regular e em grande escala, portanto, sabemos claramente que é elegível para ter a nomeação do encarregado de proteção de dados. É quase óbvio nesse caso, não é? Exatamente. Exato. Relativamente aos sistemas, e a propósito daquela questão que eu colocava do acesso indevido à informação que as empresas têm sobre as pessoas, aí os sistemas são absolutamente relevantes, não é? Ou seja, a empresa tem que estar bem protegida para evitar que isso aconteça. Sim, exato. E essa proteção começa nos próprios utilizadores e na capacidade que eles tenham de acesso à informação. Quanto mais contextualizado, quanto mais limitado for esse acesso, mais fácil será que não haja violações de dados pessoais. Agora, na perspectiva interna dos sistemas, mais tecnológica, há um conjunto de medidas técnicas que depois terão que ser aplicadas, mas que o regulamento traz numa perspectiva não absoluta, mas relacionada com o nível de risco daquela informação e daqueles tratamentos. Portanto, não há neste momento um referencial que nós possamos considerar o referencial único Claro. e absoluto para aquilo que são as medidas técnicas, porque elas são colocadas em face do risco. Mas há cada vez mais uma preocupação das empresas em salvaguardarem essa situação, mesmo antes do regulamento, sentia que isso estava a acontecer? Essa preocupação já existia. Acontece que agora o tema e a dimensão quer das coimas, quer daquilo que pode ser um impacto reputacional de uma organização que não se apresente perante os seus titulares como sendo confiança, agora isso assume outra dimensão e acaba por ser, se calhar, o que é necessário para levar em frente alguns planos que já tinham anos, que estavam metidos na gaveta e que não tinham fundamentação para avançar. Neste momento passam a ter e é por isso também que vemos este regulamento como uma oportunidade, porque ele de facto permite tirar da gaveta bons planos que vão ser muito rentáveis para as empresas, mas que não tinham até então decisão para iniciar. Há também uma questão que se põe neste regulamento, tem a ver com a videovigilância. Segundo percebi por aquilo que fui lendo, na verdade, não é preciso o parecer prévio, deixa de ser necessário o parecer prévio da Comissão Nacional de Proteção de Dados e só após a instalação é que esse parecer é feito. E sobre este aspecto têm-se levantado muitas dúvidas da justiça desta intenção. Qual é a posição da DECO sobre isto? Não tem, digamos, uma posição sobre esse tema em específico. Repare que, para haver videovigilância, os direitos fundamentais dos cidadãos têm que estar assegurados de uma forma ou de outra. Inclusivamente, até agora, a videovigilância tinha inclusivamente algum tipo de parecer prévio também da própria Polícia de Segurança Pública. O que não sei se vai continuar ou não vai continuar, uma vez que a própria CNPD não vai dar esse parecer prévio também nesta situação. O que cria um conjunto de outros problemas, nomeadamente se está a ser recolhida unicamente imagens, mas também som, se a devassa da vida privada é feita de uma forma diferente unicamente com som, porque existem diferenças óbvias entre recolher imagens e som. Claro. Repare que, para nós, o que é mais importante é, digamos, que os princípios que normalmente são subjacentes à instalação de uma videovigilância, nomeadamente o local onde é instalado, a razão e o fim para que é instalado,
estejam a ser cumpridos. Ou seja, o que nós não queremos de alguma forma, e iremos de alguma forma também protestar, caso tenhamos comprovativos de que esteja a acontecer, estejam a ser instalados sistemas de videovigilância em locais que não podem estar a ser instalados, estejam a ser recolhidos dados que não podem ser recolhidos, nomeadamente, por exemplo, a voz, a parte áudio dos consumidores. Eu falo dos consumidores, quando neste momento todos os cidadãos podem, de alguma forma, estar abertos a esse tipo de intrusão. Mas penso que a própria CNPD tem aqui uma palavra fundamental a dizer, no sentido que, uma vez que pode emitir pareceres e uma vez que pode, de alguma forma, fazer comunicações que gerem alteração da regulamentação, neste caso da videovigilância, penso que pode e deve o fazer antes que entre em vigor o próprio regulamento. Esta legislação, do vosso ponto de vista, traz mais vantagens ou traz mais riscos? Enfim, esta mudança de paradigma, ou seja, da autorregulação das próprias empresas? É difícil responder isto. Porquê? Porque, de facto, nós tínhamos uma CNPD, uma Comissão Nacional de Proteção de Dados, que, com um trabalho altamente meritoso, mas que, de facto, não tinha recursos suficientes, quer humanos, quer técnicos, para verificar in loco se estava tudo a correr bem, se estavam a ser cumpridos, de facto, todas as diligências legais. Neste momento temos um sistema que vai apostar na confiança nas empresas e que a CNPD só irá atuar quando essa confiança seja denunciada por alguém ou ela própria, numa vigilância surpresa, num cliente do Ministério, por exemplo, possa verificar que está a haver algum tipo de ocorrência que não cumpra as licenças legais. Nós não temos nada contra a autorregulação, mas o que nós receamos, de facto, e nós temos a visão um pouco mais abrangente em termos europeus, é que não haja um só regulamento, mas hajam 27 regulamentos. Isto porquê? Porque há um conjunto de normas que a própria Comissão Europeia deu possibilidade aos Estados-membros de criarem leis de execução, e o que nós também temos algumas leis de execução sobre algum tipo de matérias muito específicas, e que, aparentemente, todos os Estados têm uma lei de execução diferente. Portanto, o que vai acontecer na prática é que, em alguns temas, como, por exemplo, a proteção de menores, a idade do menor para a recolha de dados em termos de comércio online, por exemplo, vai ser diferenciada de país para país, o que pode criar, digamos, só por aí um grande problema. Portanto, o que nós neste momento estamos a fazer é esperar que entre em vigor o regulamento, esperar para verificar, de facto, o que é que vai acontecer e denunciar os problemas que encontrarmos. E que, enfim, dá para antever que serão muitos, até pela dimensão do próprio diploma e depois por essas particularidades. Exatamente. De cada Estado poder legislar. Portanto, a DECO, antes do próprio regulamento sequer existir, nós desenvolvemos um projeto em parceria com a DNS.pt, que é, digamos, a entidade que gera os domínios.pt em Portugal, e com a ACEPI, que é a Associação Digital em Portugal, em que tentámos criar um código de conduta, que depois é corporizado num selo de confiança, em sites que cumprem um código de conduta com um conjunto de questões, um conjunto de situações que para nós são fundamentais para haver transparência e credibilidade online, que é o selo confio.pt, em que curiosamente houve um conjunto de regras que nós introduzimos no próprio código de conduta que mais tarde foram tornadas leis no regulamento da proteção de dados. Isso. Portanto, é uma garantia para o consumidor. É uma garantia para o consumidor. O que nós pretendemos, de facto, é que o consumidor possa navegar online de uma forma segura, possa verificar, sabendo que os seus dados estão a ser tratados com a sua autorização e para os fins que autorizou, e que possa comprar também com segurança, que é uma coisa que é fundamental no comércio online. Não há comércio online sem segurança em comprar, com sistemas de encriptação corretos, e isso que o Confio.pt está a tentar fazer. Esta questão da confiança nos consumidores é também muito importante para as empresas. Portanto, têm tudo a ganhar se forem transparentes, é isso? É verdade, é verdade. Portanto, não há, era o que eu dizia logo no início, portanto, não fará sentido, no meu entender, que a própria organização trabalhe apenas numa lógica da busca da conformidade, apenas para evitar o prejuízo, o dano, seja ele reputacional, seja ele a própria coima. É curioso ver que o regulamento prevê coimas até 4% de global turnover ou 20 milhões de euros, portanto o máximo que está lá previsto, e vimos claramente que, usando o exemplo que citou logo no início, daquele data leak da rede social que citou, estamos a falar em 2 dias, portanto houve ali uma perda de 14%. Portanto, muitas das vezes a lógica dos 4% acaba por ser significativamente inferior
àquilo que os danos verdadeiros reputacionais podem constituir. Agora, o que eu acredito sinceramente é que estamos perante uma situação de as próprias organizações conseguirem aparecer perante o mercado, majorando a sua confiança e a sua competitividade, provando de forma evidenciada que trabalha diariamente numa base de transparência e de respeito pelo tratamento de dados. E eu acho que isto tem um valor inerente incrível. Mas esse selo de garantia que a DEC estava a falar também seria útil, não é? Ou seja, era mais uma ajuda para essa confiança. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. A forma como conseguimos depois formalizar, não é? Sem dúvida alguma. Mas eu acredito que só a transformação, a forma fácil com que os titulares dos dados podem alterar os seus consentimentos, as suas orientações, exercer os seus direitos. Há mais liberdade também que é dada ao consumidor. Exatamente. E isso é muito importante para que as pessoas percebam que há respeito na forma como tratamos os seus dados. Mas o documento também é vasto e complexo. Qual é para si, enquanto aqui representante de uma empresa, o principal receio, o principal risco, digamos assim? Bem, no meu entender, acho que ainda há um caminho, como dizia muito bem, mas eu focaria mesmo o próprio regulamento, ainda tem aqui alguns temas que é necessário que o legislador clarifique. Há, de facto, eu no meu caso, portanto, tenho um grupo com 7 grandes entidades, portanto, o setor segurador, vida, não vida e saúde, e, portanto, de facto, temos aqui matérias particularmente relativamente ao tratamento de dados de saúde, que é muito importante sensível, que o legislador consiga prever este tipo de tratamentos e que consiga clarificar, não só legislar a forma como o tratamento é feito, mas também com que regras, com que critérios, etc. Portanto, claramente, eu acho que há aqui um conjunto de riscos que passa precisamente pela não clarificação ainda de algumas matérias. No entanto, eu creio que é importante dizermos o seguinte: nós estamos num país que, do ponto de vista jurídico, tem tudo para ser uma referência. A proteção de dados não é uma coisa nova. Já em 1991, se não me falha a memória, a Lei número 10, portanto, já existia. Mais tarde, em 1995, surge a Diretiva Europeia, a Diretiva 95/46, que deu origem à transposição para a ordem jurídica daquilo que é hoje a nossa Lei de proteção de dados. Temos um know-how e um capital que já nos permite entender e trabalhar esta matéria. Exatamente. Muito bem. É certo que, como dizia e muito bem aqui o meu colega, na prática houve alguma timidez de investimentos, porque as empresas têm estado e têm sentido também, por questões de liquidez, têm sentido algumas restrições na forma como fazem. É sempre um aspecto que fica mais de lado, não é? Mas é um facto. E agora sim, agora é o momento de se fazer isso, esse investimento, e de se conseguir diferenciar no meio do mercado. De qualquer das formas, não há sistemas perfeitos, certo? Não há nem nunca haverá. Certo. Há sempre, para qualquer proteção que se encontre, haverá outra forma de quebrar. Portanto, essa questão da proteção ao 100% nunca haverá. Até porque estamos perante múltiplos fatores de risco que não são só tecnológicos. E há riscos que advêm de uma má interpretação daquilo que pode ser a regra ou de uma interpretação diferente daquela que a autoridade faz. Portanto, nesse aspecto, é preferível trabalhar a gestão da mudança, as pessoas, trabalhar a organização no sentido de que isto passe a ser um novo normal e que não seja um corpo estranho ou algo que nós somos obrigados a cumprir, mas que seja algo que nós fazemos como fazemos diariamente muitas outras coisas. A forma como nós vamos tratar os dados pessoais vai ter que mudar e, a partir do momento em que mude, eu acredito que ninguém se vai lembrar de como é que era no passado. Que conselhos é que deixa ficar aos consumidores na utilização da internet, no acesso, enfim, na disponibilidade que dão dos seus dados, quando fazem uma compra, quando, enfim, se inscrevem em algum serviço? Que conselhos é que dá? Há um primeiro conselho que tem que ver quase com uma limpeza daquilo que são os contactos que temos por aí espalhados e muitas vezes nem sabemos por onde, nem de que forma é que eles foram chegar àquela organização. E perguntas que nos fazem, que às vezes também não percebemos. Se quer aceder é através desta rede ou através da outra rede, porquê é que eu escolho esta e não escolho a outra, não é? Eu penso que também, enquanto consumidores, também temos muita falta de informação, não é? Sim, e temos que pensar que isso irá continuar assim, que isso é uma questão para gerações. E o que é facto é que a tecnologia vai mudar mais depressa do que nós podemos aprender a lidar com ela. Portanto, tem que ser tem que ser os prestadores a tornar isto simples para o utilizador. E na perspectiva do titular,
então saberem exercer os seus direitos. Se, de facto, não querem receber contactos daquela organização, não digam que sim, só pela forma como aquilo está escrito ou pelo tom de ameaça que pode estar subjacente, contrário ao regulamento. Nós sabemos que neste momento há bons e há maus exemplos de comunicação feita no âmbito desta matéria. Por outro lado, que também saibam dizer, objetar a determinados tratamentos. Eu não quero que se faça isto. Ou então chegar ao limite do esquecimento, dizer esqueçam. Não há possibilidade de unir, ou seja, quando a mensagem nos é apresentada é sempre sim ou não. Não há possibilidade de negociar cláusulas, portanto, no fundo é ali um contrato fechado que nos estão a apresentar. Isso também não facilita, digamos assim. É assim, aquilo que diz respeito a consentimentos, todos os tratamentos em que a justificação é o consentimento, tem que ser específico e informado. Portanto, para além de ser livre e explícito e positivo, tem que ser específico e informado. Quer dizer que eu não posso dizer ou que sim ou que não a um conjunto de coisas. Eu tenho que poder dizer que sim ou que não individualmente e poder retirar individualmente o sim e o não que dei, de forma tão simples como concedi. No caso de outros tratamentos, em que haja, por exemplo, definição de perfis, decisões individuais automatizadas de outra natureza, há a possibilidade ou de objetar a esses tratamentos ou de promover uma limitação de tratamentos ou uma não sujeição exclusiva a uma decisão que é tomada por uma máquina. Isto é, o titular, em algumas situações, pode pedir que haja um humano a intervir se não acredita no processo automático. Luís, mesma pergunta para si. Estamos praticamente a terminar, mas que conselhos é que deixa ficar aos consumidores? E, enfim, que impacto é que, no fundo, as pessoas vão sentir com a entrada deste novo regulamento? O que é que devem estar atentas, não é? Eu diria que, face este regulamento, se calhar muito não irá mudar. Ou seja, é mais para as empresas, não é? Exatamente. Para os consumidores, o que vai acontecer é que vão ser abordados por parte das empresas, das entidades que lhes fornecem serviços, e que vão ser convidados a renovar consentimentos, vão ser informados em que situações é que esse consentimento não é necessário porque já existe, ou em que situações é que terá que ser novamente dado, e vai haver, penso eu, e é saudável, que haja maior transparência por parte das entidades no sentido de informar de tudo o que irá ser feito com os dados pessoais desses mesmos consumidores. O que nos preocupa é um pouco diferente, ou seja, o que nos preocupa, e tentando ser de uma forma sintética, não falando de sites ou falando de relações normalmente contratuais com entidades como, por exemplo, as estão aqui presentes, por exemplo, mas com outras entidades, nomeadamente, por exemplo, aplicações móveis, certo, em que a recolha de dados é feita através de uma forma algoritma, em que o algoritmo é feito exatamente para recolher dados de uma forma que o consumidor não se aperceba que está a ser recolhidos esses mesmos dados. Repare que hoje em dia, se nós carregamos uma aplicação no nosso telemóvel, ele vai ter acesso, normalmente vai ter acesso, desde os nossos contactos, as nossas fotografias, os nossos vídeos, e nós autorizamos. Autorizamos porque, se não autorizarmos, não podemos fazer jogar o jogo. Ficamos sem alternativa, exatamente, não é? E isso é que nos preocupa, ou seja, até que ponto é que este regulamento irá ser capaz de travar o ímpeto dessas mesmas empresas. Existe, de facto, uma figura de responsabilização dos subcontratantes no regulamento, que era um dos problemas específicos desta matéria, porque geralmente esse tipo de entidades estavam muito fora da União Europeia e estavam imunes à lei europeia. Exato. E, portanto, iremos de alguma forma também ver como é que este regulamento irá tentar travar o ímpeto agressivo dessas mesmas empresas e dos algoritmos que vão dominar as nossas vidas. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que provavelmente nos vamos voltar a encontrar, porque este assunto merece realmente mais desenvolvimento e, na verdade, ainda há alguma legislação que terá de ser publicada e que, portanto, motivará ou não um novo debate. Muito obrigada a todos pela vossa presença. A Decisão Nacional fica por aqui. Regressamos na próxima semana, sempre neste dia, esta hora, mas com uma emissão especial a partir de Ponta Delgada, nos Açores, para assinalarmos o 10 de junho. Até para a semana e conto sempre consigo.